Olá, sou Gerson Zor. Sou consultor nas áreas de processos de fabricação e custos industriais. Demonstro aqui para vocês então uma das planilhas que elaboro para empresas com base nas consultorias ou assessoria que realizo para a área de orçamentos, gerar o próprio orçamento ou um pedido efetivado por um cliente que foi aprovado. Então aqui já tem alguns pedidos lançados, que já foram efetivados como simulação, por exemplo, apenas testes. E vamos aqui demonstrar o uso dessa planilha, inserindo um novo orçamento e confirmando esse pedido. Então a gente clica em novo, automaticamente ele gera o código do pedido. Eu informo aqui então o nome de um cliente. Vou botar aqui cliente C, por exemplo. Informo o número de telefone. E informo então após a quantidade de horas que será trabalhado num projeto de desenvolvimento de maquetes. Esta empresa aqui, por exemplo, ela trabalha com terceirizações da mão de obra. Formamos aqui uma quantidade de maquetes que será desenvolvida a um preço de R$90, por exemplo. Digamos que R$150. Informa então os tributos que tem essa empresa, ela é simples, tem 15% de lucro. E digamos que ela vai gastar aqui em madeira o valor de R$367, em um determinado produto chamado micro o valor de R$210 e outros componentes diversos no valor de R$66. Gerando então um preço de venda de R$4.530 a um lucro de 15% que representa o valor de R$679,52. Eu tenho aqui apenas para demonstrar, digamos que um simulador com base na análise de mercado. Digamos que para esta venda a empresa teria que fazer um preço final, tá? Um valor de R$4.520, por exemplo. Então ao informar o valor aqui do preço de venda desejado, clico em simulador, ele irá alterar o preço de venda para R$4.520. Consequentemente, o valor do lucro então cairá para 14,82%. Confirmo o orçamento, envio para o cliente. Tá? Aqui eu já tenho orçamentos que foram gerados como pedido. Ó. Então, se eu tentar alterar e fazer alteração em algum dos campos, até será possível alterar. Mas no momento que eu confirmo gravar, ele não permite porque o pedido já foi concluído. Vamos simular uma outra situação aqui também. Digamos que o meu cliente, ao retornar, tá, já é um cliente fiel, pede que eu faça então a venda no valor de R$4.480. Eu informo então esse valor de R$4.480 que o meu cliente está retornando, simulo, eu consigo fazer para ele por este valor e o meu percentual de lucro cai para 14,09%. Ok, efetivo essa venda. Confirmo como um pedido e gravo. Está gravado já então meu novo pedido. Além disso, eu posso fazer análise com gráfico de ponto de equilíbrio de todos os pedidos que foram confirmados no mês. Então, por exemplo, junho não vou ter nenhum valor, muito menos abril, apenas maio, que é o período que eu estou lançando. E ele vai me informar qual o custo fixo que eu tenho acumulado, ou que foi acumulado em aprovação de orçamentos, qual foi o custo total, custo fixo mais os custos variáveis, qual seria o ponto de equilíbrio dessa venda e o faturamento total aprovado. Então, apenas aqui é uma demonstração de alguns dados que, no caso, a empresa solicita quando nós realizamos um trabalho de consultoria e assessoria nessa área então, de formação do preço de venda. Claro que poderá ser extraído outros dados quando houver necessidade, por exemplo, a quantidade de pedidos aprovados de um determinado cliente ou a quantidade de produção realizada por cada um dos terceiros cadastrados na empresa, quanto esses terceiros produzem dentro de um mês. Tá? E além de tudo isso, eu tenho o pedido aprovado, mas não necessariamente significa que acontecerá desta forma dentro da empresa. Então eu poderei ainda ter informações posteriores comparativas aos pedidos fechados no mês
frente aos mesmos pedidos que foram produzidos dentro do mês ou dos meses seguintes. Se a projeção de horas calculada está correta, ou se eu trabalhei menos das horas que eu projetei, ou poderei trabalhar mais das horas que eu projetei na realização de confecção de maquetes. Então irei descobrir também, consequentemente, se dentro dos pedidos aprovados eu tenho um lucro maior, porque o meu pessoal operacional produz com mais rapidez, ou se o meu lucro é menor, ou se terei prejuízo, porque o meu pessoal operacional trabalha mais horas daquelas que eu estou projetando na empresa. Então esses são apenas alguns dos trabalhos que eu consigo executar dentro de cada uma das empresas, analisando seus processos de fabricação frente aos custos fixos que foram observados e que acontecem dentro da empresa. Qualquer solicitação então de orçamento para a execução e desenvolvimento de planilhas de localização, de mapa de localização de custos e de cálculo do preço de venda, favor entrar em contato pelo e-mail gersonzorn@gmail.com. Até mais.